Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Tá meio escurinho, né? Parece que vai esfriar. Olha só! Quintou no quintal, é quinta-feira nacional, outra vez, né? É mais um dia de bom dia pra quem? E como quarta-feira foi dia de futebol, olha só, tudo sobre futebol. Mas olha só que sacanagem, né? Tava colocando em tramitação no Congresso um projeto aí de lei, né? Que dá um monte de pacote de bondades por lei até o final do ano. Só que a gente sabe que esse tipo de manobra, porque isso é uma manobra até o final do ano, ela lasca tudo, porque é uma bomba relógio que vai explodir no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. Por quê? Porque, assim, ele quer dar dinheiro pro caminhoneiro, aumentar o Auxílio Brasil, né? A gente sabe que a gente clama por uma questão de justiça social, mas a razão desses aumentos, dessas benesses, é tudo eleitoreiro e é só até o final do ano. Porque porque o governo, o Brasil, não tem dinheiro público para ficar bancando essas benesses. A única intenção de usar criminosamente o dinheiro público dessa maneira é comprar votos para o Bolsonaro. Não tem outra explicação. E tá dando um mó buchuchu, mó bafafá. E é lógico, aqui eu tô vendo as coisas nas mídias sociais, e eu tô olhando aqui os dois principais portais de notícia, eles não dizem uma linha sequer sobre esse assunto. O que eles estão colocando é um projeto, porque isso é também escandaloso, mas tem mais interesse desses capitalistas, né? Que é o projeto que obriga a pagar emenda de relator. E está avançando na Câmara essa palhaçada, né? O que é emenda de relator? É um orçamento secreto, né? E quer que seja impositivo, tá? Então a gente explicar aqui para vocês. Existem emendas parlamentares, emendas de bancada e essas emendas de relator, que é o famoso orçamento secreto, porque ele não revelava para quem se destinava esse dinheiro, porque ficava tudo no nome do relator, do orçamento, tá? E aí eles querem que essas emendas se tornem impositivas. O que são emendas impositivas? Ou seja, gerou projeto, o governo tem que pagar, tá? O governo tem que pagar. E o intuito desse projeto aí é engessar o próximo governo. Não importa quem ganha, quem vai ganhar, gente. Essa é a ideia dos deputados canalhas do Centrão. Por isso que aí a gente tem que fazer uma campanha forte e assim, não vote no Centrão. Quais os partidos do Centrão? PR, PL, né? O PSC, tem vários partidos aí que são do Centrão. E esses partidos, os partidos que o cara veio o cara veio candidatar, pediu seu voto. É um desses partidos? Diga não. Pelo bem do Brasil.
E aí a gente vai passar o Brasil a limpo, porque quando sair esse bando de lixo, a gente tem que corrigir as cagadas que eles fizeram, tá? O presidente do Senado está avaliando instalar 2 CPIs em uma só. Isso é... Como é que é? É diluir, né? A gente se lembra que eu lembro daquele filme, acho que Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, que falava sobre a CPI, e os caras que estavam envolvidos, que eram os principais criminosos, né, dessa CPI, queriam a diretoria da comissão, queriam participar da comissão. Para quem acompanhou a CPI da Covid, teve os deputados da tropa de choque do governo que foram lá. E foram lá falar groselha. Um caso clássico aí, o Heinz, né? Falando aquelas coisas como é que é? Tratamento precoce, né? Para Covid, o kit Covid, a cloroquina com ivermectina, né? É uma coisa assim que não dá para chegar nem perto, né? E aí, olha só, eu sempre digo que uma coisa puxa a outra. O escândalo que envolveu o agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Guimarães, foi oficializado, a saída dele. Quem vai assumir a Caixa Econômica Federal vai ser uma mulher, vai ser Daniela Marques que vai assumir. Ele diz que foi vítima de situação cruel. O que ele, se comprovado essas situações, cruel foi o que ele fez com essas mulheres, né? A Caixa admitiu que recebeu relatos de assédio contra Pedro Guimarães e não fez nada, porque é governo federal, ele ficava a tiracolo do Bolsonaro, então por que será, né? Nossa, e para piorar, a nova presidente da Caixa se diz antissocialista e já brigou com Maria do Rosário. Mas esperar o que desse governo, né? E aí e ele é reincidente, diz que o primeiro caso foi em 2019 no estacionamento. Então, a justiça considerou a greve dos ônibus abusivo, os motoristas tiveram que voltar ao trabalho, né? O que mais? Nem vou entrar nessa seara. O que mais que a gente pode falar aqui sobre hoje? Aqui também não tem muita coisa para falar, porque se fica fazendo muita comissão aqui. Reunião de líderes vai decidir CPI do MEC, diz Pacheco, parece que ela vai para frente. A média móvel de casos de morte no Brasil é a maior em 3 meses, gente. Então, continua crescendo. Mas uma das coisas que tá colocando aqui, né? Uma das coisas... a votação dessas benesses do governo foi adiada. Graças a Deus. Então, aqui tem um ponto aqui importante, né? Dessa situação aqui da média móvel, tá? Positividade de testes cai pela primeira vez desde março. Mas qual é o ponto aqui que a gente coloca aqui em relação à Covid, tá? A Covid chegou numa fase aguda em São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes regiões do país, e depois ela se espalhou. Esse movimento ele é similar das ondas anteriores de Covid, e não se fez nada em relação a isso, entendeu? Então chegamos a 671 mil óbitos, e nessa quarta-feira foi quase 300. A média móvel já está em 226. É a maior desde 28 de março. Né? 52% a mais do que 2 semanas atrás. O que aconteceu?
Foram 76 mil casos de Covid, totalizando. Aqui tá. Aqui, na verdade, qual é o problema dessa numeração aqui? 32.283.345 infectados pelo coronavírus desde o começo da pandemia. O problema é que, assim, na verdade, deveria ser casos e não infectados, tá, gente? Porque existem pessoas que pegaram mais de uma vez, tá? Covid. A média móvel foi de 55 mil casos positivos, 39% a mais que 14 dias atrás. O número de casos foi atualizado. O que mais? Como é que está aqui? A Covid aqui nos estados. Aqui, aumento. Tendência nos estados de casos. Está em aumento no Brasil inteiro, gente. Opa, peraí. Não. Só não. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está negativo em 8. São Paulo, variação positiva de 3. E Rio de Janeiro, variação positiva de 10. Aí, Paraná, 16. Santa Catarina, 23. Espírito Santo, 172. Minas Gerais, 45. Variação de menos 17. Mato Grosso do Sul. Goiás, variação de 20. 138 no Mato Grosso. 128 em Rondônia. 209 em Tocantins. Nossa Senhora. 39. 1.295 Piauí. Aê, pá! Aê, Arthur Lira! Ó o seu estado bonito aí, ó. Com variação quase... uma explosão de casos de Covid no estado do Ceará, 278, Rio Grande do Norte, Paraíba, 98, Pernambuco, 55, Alagoas, 384, 356 de Sergipe, Pará, acima 84, Amapá, 818 acima, Roraima, 834 acima, Amazonas, 409 acima, Rondônia, 128 acima e Acre, 372 acima. Menos 26 para o Distrito Federal. Então, 2 estados com tendência de queda, 3 em estabilidade, o restante tudo no vermelho, gente. Bem, seguindo aqui, negócio, eu tive que botar isso aí tudo, o negócio do Covid. Por que eu tô olhando aqui essa questão? Porque é a tendência que aconteceu outras vezes, nas outras vezes que teve onda de Covid. A onda, ela começa nas capitais, nas regiões mais populosas e vai se interiorizando, né? E isso é complicado. Segunda dose já foi aplicada em quase 80% da população, tá? A dose de reforço não chegou nem à metade, tá? E 14 milhões já receberam a segunda dose de reforço, tá? Então, a primeira dose para crianças de 5 a 11 anos foi 63%. E 38% das crianças receberam a segunda dose. É muito pouco, tá? É muito pouco, tá? Tem aqui o filho do Bozo aqui, apoiando o posto de Guimarães. Gente, tudo farinha do mesmo saco. Que nojo, né? Que nojo.
Bem, Quinto no Quintal é quinta-feira nacional. A gente fica pensando aqui, né? Porque a gente está numa situação, sabe? A gente fala muito de conflito de gerações, né? Hoje nós estamos ainda muito nessa questão de conflito geracional. E aí a gente fala muito daquela história de respeitar os mais velhos. Não. A gente precisa trabalhar muito com questão de vivência. Acho que é um dos problemas que a gente vem tendo aqui, é um problema sério de vivência. Porque muitas vezes as experiências que a gente tem são válidas, mas nem sempre são completas a ponto de nos dar um juízo de valor, uma sabedoria necessária para a gente poder, não exatamente julgar, mas ter uma opinião que seja respeitada em função de qualquer coisa. Experiências, elas podem ser empíricas, né? Na prática, pode ser testemunho, pode ser outras formas de aprendizado, mas a gente sempre tem que entender a importância disso, da experiência, da vivência, né? Que eu acho que a vivência é um ponto muito importante hoje em dia, ainda mais quando nós, através dos dispositivos eletrônicos, através dos nossos, da internet, a gente acaba emulando a vivência. Opa, peraí, esse ponto é interessante. Como assim emular a vivência, né? A gente, por exemplo, a gente vê que o céu é azul. Se você fica isolado do mundo, você vai saber que o céu é azul por meio de uma fotografia. Mas se você sair para fora e ver o céu azul, estou fazendo aqui uma suposição bem simples para ficar mais claro. A gente pode ter uma experiência que acaba sendo mais vívida. E muitas coisas vão por isso, essa questão da experiência, ela vem muito vai muito de encontro, né? A questão das nossas preferências. É importante a gente ter essa leitura. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, não teve a vivência e faz um julgamento equivocado de uma determinada situação. Eu falo isso, por exemplo, eu sou LGBT, né? E eu não tive uma determinada... eu tive uma determinada experiência. E aí a outra pessoa não teve essa experiência e julgou. Achou que, por que você gosta de... Por que você tem essa preferência afetiva, essa preferência sexual, essa orientação sexual? Buscar motivos para as coisas. E não dá para você buscar motivos, buscar uma justificativa, buscar um esclarecimento de algo que você não teve vivência. Você não sentiu na pele aquilo. E aí acontece de as pessoas julgarem aquilo que não conhecem. Isso está virando uma constante na internet. Eu vejo gente que não tem experiência nenhuma em economia falando de economia. Eu vejo pessoas que não têm experiência nenhuma em coisa de tecnologia falando de tecnologia. Eu vejo pessoas que não sabem, que gostam apenas de um estilo de música, tentando opinar ou criticar sobre outro estilo de música. Mas para a gente entrar numa determinada seara, falando aqui em outros termos, para a gente ter aquele lugar de fala,
que permite que aquilo que você tenha de opinião seja respeitada, é preciso buscar a vivência necessária para conhecer aquilo que você deseja falar sobre. Então, gente, um beijo no coração de vocês, cuidem-se, olha, amanhã vai sextar, e hoje é o episódio número 111 de Bom Dia Pra Quem. Então, um beijo, tchau, tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.